Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e eu gostaria... Ô racista? É, você mesmo, racista, é isso que você é. Bom, mais um vídeo meu aqui na internet, eu gostaria de... Isso é homofobia, tá? Você tá sendo homofóbico, cala a boca. Bom, hoje eu queria tratar sobre um assunto que isso aí que você tá defendendo chama marxismo cultural, porra. Ah, chega! Pois é, gente, eu quero gravar esse vídeo aqui faz muito tempo, eu quero falar um monte de coisas nele, então esse vídeo aqui vai ser bastante comprido, tá bom? Vocês já devem ter visto isso olhando aqui pela barra de tempo dele no YouTube. Eu sei que muita gente não gosta de vídeos longos, eu recebo mensagens diárias dizendo que meus vídeos são compridos demais, eu não consigo fazer as pessoas assistirem porque eles tomam muito tempo, mas eu não consigo fazer diferente, eu não vou picotar esse vídeo em vários porque vai ser só uma quebra de informação, não são ideias fechadas que eu possa dividir como eu fiz na minha série Criacionismo, então sinto muito, ouve até o final. Se não quiser ouvir até o final, ouve até um pedaço, no dia seguinte ouve o resto, ou não ouve, fecha o browser, enfim, sei lá, eu não posso obrigar vocês a fazerem nada. Uma outra coisa também que eu queria dizer é que esse meu vídeo aqui, ele não vai ser um vídeo feito com muita pesquisa, feito com muito background, é um vídeo mais em que eu vou usar para falar as minhas opiniões e que tem o que eu considero um bom senso, ou algo assim. Provavelmente vocês vão discordar de mim em vários pontos, eu provavelmente vou discordar de mim mesmo em vários pontos, porque inclusive é a segunda vez que eu tô gravando este vídeo aqui, porque da primeira vez eu já não gostei do resultado. Eu só queria dar um aspecto geral, né, do que eu penso e das minhas opiniões, das minhas reflexões sobre o que tem acontecido esses últimos tempos. Bom, então eu vou começar esse vídeo comentando sobre 4 exemplos que aconteceram, que foram, digamos assim, o meu estímulo para gravar esse vídeo aqui. O primeiro caso aconteceu na FEA, ficou bastante conhecido, eu vou deixar aqui embaixo um link, em que um grupo do movimento negro, lá da USP, entrou numa aula da FEA, da Faculdade de Economia e Administração, para falar alguns recados. Eles queriam 20 minutos da aula, pediram para a professora não quis dar, e aí a pessoa que estava gravando essa situação toda começou a debater com os representantes do movimento negro, e eles começaram a responder, enfim. O cara que estava gravando essa aula da FEA, depois eu fiquei sabendo que ele gostava de ver meus vídeos, eu falei no passado porque eu acho que talvez agora ele não goste mais, né, porque eu fiz algumas críticas bem pesadas a ele. Ele foi um cara beligerante, ele já estava querendo brigar, ele não quis ouvir nenhuma linha argumentativa, uma pessoa extremamente direta, pragmática e muito pouco empática, e eu vou tentar explicar por que disso no decorrer do vídeo. Mas, durante essa briga toda essa discussão que houve, algumas pessoas que tentaram levantar para discutir foram silenciadas pelos representantes do movimento negro, que começaram a ficar bastante exaltados e ficar com bastante raiva. Aí, no meio da discussão toda, um rapaz levantou, né, para falar, e ele parecia ser a pessoa mais razoável naquele quilômetro quadrado. Ele era negro, e ele disse no discurso dele que ele sempre foi o único negro em todas as salas de aula que ele frequentou, e falou, inclusive, que a professora tinha, na semana passada, liberado os alunos 1 hora mais cedo. Então eu falei assim, essa professora não está usando toda a aula dela sempre, muito pelo contrário, ela geralmente deixa muitos espaços vazios na aula dela. Então não custava nada ela dar 20 minutos pro pessoal dar o recado que eles querem dar e tal. Mas aí o pessoal do movimento negro já começou a dizer que a professora é racista, não sei o que. E aí virou uma feira e não houve mais conversa. Um outro caso que contou também com a participação do movimento negro lá da USP, que foi também numa intervenção, numa aula lá do Instituto de Biociências, era uma aula de inglês, uma disciplina de inglês, o professor que dá essa disciplina é britânico, ele fala um português bem porco, então ele usa esse espaço para ensinar inglês. E as aulas de inglês são discussões de determinados assuntos muito polêmicos, ele é geneticista, e ele queria discutir um artigo que dizia que os negros têm uma inteligência menor, um QI menor do que os brancos, que por sua vez têm um QI menor que o dos asiáticos. Essencialmente era esse artigo que ele queria discutir. Eu não vou entrar nessa discussão aqui nesse vídeo, eu quero gravar um outro vídeo só falando sobre essas coisas de diferença racial. Aqui eu queria apenas pontuar o que houve nessa intervenção aí do movimento negro, que eles entraram na aula, eles acharam um absurdo simplesmente esse artigo ser discutido. Eu não vou fazer juízo de valor aqui, mas de acordo com um amigo meu que estava presente nessa aula, o que começou de uma forma também bastante educada e polida, porque o professor também falou, ó, isso é uma aula de inglês, não é uma aula de genética, essa discussão está sendo feita para ser discutida em inglês, então por favor que vocês falem em inglês. E aí todo mundo concordou no começo e depois todo mundo esqueceu isso e não quis mais concordar, porque estavam com tanta raiva do assunto tratado, e também
também, segundo esse meu amigo, no final da aula, ninguém mais quis ouvir argumento nenhum, ficou só uma discussão, uma gritaria, uma imposição de opiniões e de falas, e aí não se chegou a lugar nenhum. Tem um vídeo que foi gravado nessa intervenção, é um vídeo curto, tá? Só um pedacinho dessa intervenção tá presente nesse vídeo. Eu não vou divulgar ele aqui porque ele estava como não listado quando eu tive acesso a esse link, então eu acho que eu não tenho permissão para passar ele para vocês, mas eu não cheguei a fazer uma comparação entre o caso da FEA e o caso do IB para saber se eram as mesmas pessoas envolvidas, mas é provável que seja, porque o movimento negro da USP, que eu saiba, é um só. Isso me puxa então para um outro caso que é um pouco mais antigo, tá? Que quem me contou foi um outro amigo meu, eu não estava presente, não tem filmagem, o que é uma pena, porque seria bom que tivesse, que contou com a participação de vários cientistas que trabalham com animais para discutir experimentação animal. Então ali estavam pessoas que trabalham com experimentação em animais mesmo, né, na parte de medicina, biomedicina, etc. E o César Hades, que estava participando, trabalhava com comportamento animal. Vocês devem lembrar do César, eu já comentei sobre ele, quando ele faleceu de uma maneira bastante trágica. Eu fiz um vídeo em homenagem a ele, vou deixar linkado aqui embaixo também. Nesse debate, eles discutiram sobre quão ético e quão necessário estava sendo o uso de animais em experimentações e tal. Obviamente, tudo dentro do limite da razão, certo? Eram pessoas razoáveis que trabalhavam com aquilo e estavam querendo discutir o que poderia ser feito, se é que alguma coisa um dia poderia ser feita para mudar essa realidade, que era melhor ou preferível, né? Qual é a parte ética numa balança que a gente sabe que não é simples, né? Como eu fiz naqueles meus testes de ética há muito tempo no meu canal, né? E estava sendo um debate razoavelmente frutífero até que os grupos de defesa dos animais começaram a falar ali, e aí uma discussão razoável virou uma discussão fundamentalista de um monte de agressões verbais e virou uma feira e não se discutiu mais nada. Para terminar, eu queria comentar um caso recente que teve agora na PUC de Goiás, em que um grupo vinculado a algum sindicato, que eu não sei qual é, e tinha gente da CUT lá, uma coisa assim, e um membro da CNBB, né, dos bispos do Brasil, afinal de contas a PUC é uma instituição católica, estavam discutindo mudanças políticas, econômicas, sociais do Brasil, e estavam falando um discurso bastante socialista, digamos assim, sobre revolução, e sobre mudar tudo, e fazer uma reforma total, essas coisas. Como apenas um trecho foi vinculado, também não dá pra saber se foi manipulado, mas eu acho difícil que aquelas palavras tenham sido manipuladas, mas enfim, não vou fazer juízo novamente do discurso que estava sendo dito. O que importa é que um rapaz levantou ali no meio da plateia, o rapaz era nitidamente católico, e começou a dizer que as pessoas estavam desobedecendo os princípios da igreja, e que aquela era uma instituição católica, e enfim, que tinha aquele cara representante do CNBB que estava sendo anacrônico. Começou com uma discussão razoável, os argumentos do rapaz, a meu ver, estavam cobertos de razão, mas de repente o rapaz mostrou que realmente ele era um fundamentalista religioso, começou a berrar, a ficar extremamente descompensado. Aí uma professora que estava no começo tentando acalmá-lo começou também a dar uma bronca no rapaz. Aí o rapaz começou a dizer que a professora era uma vagabunda, e aí ele começou a chamar todo mundo de vagabundo, tiveram que conter ele. Aí a moça que estava filmando era amiga dele, enfim, começou a dizer que estavam agredindo o rapaz, e virou uma feira também, não se resolveu nada. Então eu vou usar esses casos que aconteceram como um exemplo do que está se tornando bastante comum hoje em dia, inclusive graças à tecnologia, né? As pessoas conseguem filmar isso daí e cai na net com muita rapidez. Bom, mas para usar de exemplo esses 4 casos que eu citei, eu preciso reexplicar para vocês o efeito da mola, a analogia da mola, que eu fiz num vídeo muito antigo do meu canal, que chama Ateu, Neo-Ateu ou Antiteísta, vou deixar linkado aqui embaixo, em que eu discutia naquele vídeo sobre os excessos que os ateus estavam cometendo na defesa do ateísmo, que estava se tornando mesmo antirreligioso e até desrespeitoso com as pessoas que tinham religião. Não vou abordar esse assunto aqui agora, se vocês quiserem saber sobre ele, vocês vejam aquele vídeo. Então a analogia da mola qual que é? A mola tem uma posição de repouso, posição em que ela está, digamos assim, com todas as suas energias equilibradas, em que ela está parada. Esse repouso, ele é quebrado quando você aperta a mola. Você comprime ela e ela deixa de estar em repouso. Ela concentra energia ali, e se você solta essa mola, ela vai tender a voltar para a posição de repouso. Só que antes dela voltar para a posição de repouso, ela extrapola até por uma extensão daquela força potencial, daquela energia potencial que estava guardada, e aí ela volta e vai e volta e vai e volta até ela atingir essa posição de repouso. A analogia que eu fiz era para comparar com movimentos sociais, em que grupos historicamente oprimidos pela sociedade, naquele vídeo eu dei o exemplo dos ateus, quando eles têm essa chance de estourar essa força que estava comprimindo eles têm uma tendência natural de extrapolar a posição de repouso, a posição que seria o saudável, por causa dessa raiva guardada, por causa dessa, enfim, desse sentimento de vingança que pode acontecer em algumas pessoas, por causa de anos e anos de, enfim, de opressão, maus tratos e silenciamento. E você tem os grupos que acreditam que
que outras espécies também deveriam ser inclusas na nossa moral e na nossa sociedade, que acredita que as outras espécies também são oprimidas por nós e óbvio que elas não têm como se defender, então eles as defendem em nome delas contra o resto da sociedade. Porém, muita gente usou, depois que eu lancei esse vídeo, o meu exemplo da mola de uma maneira errada, de uma maneira que não era a que eu estava querendo dizer. Primeiro, as pessoas acharam que o fato da mola extrapolar o ponto de repouso significa que ela nunca deveria ter deixado de ser comprimida. Isso está totalmente errado. O ideal é um ponto de repouso. O ponto de repouso é muito mais espaço do que o que estava sendo reservado para as pessoas antes. É óbvio que o que extrapola esse espaço, apesar de ser explicável através do mecanismo de empatia, você se pôr no lugar da outra pessoa e entender o que está acontecendo com ela, isso não é justificável porque não é porque a pessoa é sofrida, enfim, tem uma vida, um passado de vida muito doloroso, que a gente também tem que justificar e aceitar todos os excessos que ela possa cometer. Também não é assim. E você tem o oposto, né? Você tem aquelas pessoas que são as dominantes da sociedade e elas não querem a situação de repouso, elas não querem a posição de repouso, que seria o meio do caminho. Porque qualquer coisa fora dessa opressão está tirando espaço delas, um espaço que elas tinham previamente. Então, novamente, é explicável a reação contrária a esses eventos de minoria, mas tampouco é justificável, porque essas pessoas não querem também uma posição de repouso, elas querem que volte à posição de opressão que existia antes dessas minorias ou dessas parcelas da população se revoltarem. Então eu estou vendo aí dois pontos, se é que são só dois, extremamente pouco razoáveis. Outra maneira que o meu efeito da mola eu acho que foi um pouco mal interpretado é que muita gente estava achando que todo mundo que estava lutando com movimentos sociais estava sofrendo do efeito mola. E não é assim. Eu ainda quero acreditar que a maioria das pessoas que está tentando mudar a sociedade não estão tentando fazer isso com o objetivo de inverter a sociedade, de inverter o status quo. Eu acredito que a maioria das pessoas esteja lutando para que se atinja esse ponto de repouso. E muito provavelmente eu estou certo nesse ponto. Mas eu vi muita gente na internet apontando o dedo na cara um do outro, dizendo que estava sofrendo do efeito mola. Não, agora você extrapolou, agora não, agora você não é mais razoável, agora sim. Sendo que às vezes estava realmente sofrendo do efeito mola, a pessoa estava realmente se transformando na mesma coisa que ela estava combatendo, só que do outro lado, mas muitas vezes não. Então a gente tem que levar em conta que não é porque uma pessoa está fazendo força para mudar a realidade da sociedade, para um determinado grupo, para uma determinada questão, que essa pessoa está sofrendo do efeito mola. E que o ponto de repouso não é necessariamente aonde você acha que é o ponto de repouso. Esse ponto de repouso, às vezes, ele é um pouco subjetivo. A gente tem que saber ponderar quando que realmente extrapolou, quando que realmente a pessoa está se transformando num agente de ódio contra um determinado grupo. Um exemplo que eu posso citar de por que eu acho que a maioria dos seres humanos hoje, que quer mudanças na sociedade para tornar ela menos injusta, menos preconceituosa, não está apenas querendo inverter o status quo, é que muitas das pessoas que defendem os direitos, digamos assim, das minorias, entre aspas, porque eu não consigo considerar a mulher uma minoria, uma vez que ela é metade da população, muitas delas pertencem à maioria, digamos, pertencem ao grupo dominante. Ou seja, tem muitos homens que defendem os direitos das mulheres, tem muitos brancos que defendem os direitos dos negros, tem muitos héteros que defendem os direitos dos gays, tem muitos religiosos que defendem os direitos dos ateus. Se a gente tivesse só pessoas malucas querendo inverter o efeito da mola e fazer com que o extrapole e passe a oprimir o outro grupo, você não teria pessoas dos grupos que na sociedade tem mais status defendendo essas minorias. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho que talvez deixe as coisas um pouco mais claras, de por que a gente tem que exercitar a nossa empatia, a gente tem que exercitar a nossa maneira de se colocar no lugar da outra pessoa. Pega como exemplo aí um rapaz negro. Como a maior parte dos negros do Brasil é mais pobre, então vamos colocar esse cara aí numa classe média baixa aí, ou numa classe pobre alta, digamos assim. Não é ladrão, não é desonesto, nunca fez nada de muito errado. Óbvio que quando a gente é adolescente ou muito jovem, a gente faz muita besteira. Ele fez o que todo jovem gosta de fazer. Só que vamos ser sinceros que na sociedade que a gente vive, um rapaz negro não pode se dar ao luxo de fazer as mesmas merdas que um rapaz branco se dá ao luxo de fazer. Então, um rapaz negro que quer andar de madrugada na rua, quer tomar uma cerveja com os amigos, por exemplo, ele vai ser vítima de alguns efeitos que o rapaz branco dificilmente vai ser. Novamente, aqui eu estou sempre generalizando. Óbvio que alguns negros pode nunca ter acontecido e com alguns brancos pode ter acontecido, mas no geral a gente sabe que você tem um desequilíbrio que tem a ver com a etnia da pessoa. Um rapaz negro vai ser mais parado pela polícia se ele estiver cruzando com uma pessoa branca. É capaz que a pessoa branca atravesse
atravesse a rua quando ele estiver passando. Óbvio que isso tem um reflexo social prévio, né? Porque, como eu falei, a maior parte dos negros no Brasil é mais pobre, e a maior parte dos assaltantes que eu tô falando agora é, sabe, mão armada, essas coisas assim, não tô falando dos ladrões de alto nível, né? Banqueiro, empresário, político, essas coisas, tô falando só de ladrão de rua mesmo. A maior parte dessas pessoas vem das classes mais pobres, então a probabilidade de um ladrão ser negro é maior do que a de um ladrão ser branco, apesar de que tem muito ladrão branco, mas eu tô falando só de estatística aqui. Muitos brancos que atravessam a rua quando vem um negro já foram assaltados por negros e, portanto, já tem um certo medo, um certo preconceito, que não é justificável, porque não é porque eu fui assaltado por uma mulher que eu vou passar a ter medo de todas as mulheres, não é porque eu fui atropelado por um Gol que eu vou passar a ter fobia de todos os carros Gol do mundo. Então o rapaz negro, voltando ao exemplo que eu tava falando, ele vai sofrer certas coisas pelo fato de ser negro, que estão embutidas no que muita gente chama de racismo, apesar de eu achar que tem mais coisas além do racismo envolvidas nisso. Mas você tem esse rapaz desde o começo da vida dele tendo que se preparar psicologicamente para viver uma sociedade na qual ele não pode andar sozinho na rua porque ele vai ter medo da polícia, ou porque as pessoas vão ter medo dele, em que ele não vai poder entrar em qualquer loja sem ter olhares de desconfiança, achando que ele talvez seja um assaltante, ou que em algumas situações cheguem ao nível extremo das pessoas virem pedir pro rapaz se retirar mesmo, falar, ó, sai da minha loja, eu não quero você aqui. E outros casos também, como por exemplo, ninguém querer sentar do lado dele no metrô ou no ônibus, num atendimento de balcão, por exemplo, em um bar ou uma lanchonete, as pessoas preferirem atender primeiro os brancos e depois esse rapaz negro, enfim, é uma série de coisas que pessoas consideradas brancas na sociedade de hoje no Brasil, né, e aí entra uma série de tons de pele que não são essencialmente os brancos que seriam considerados nos Estados Unidos, mas enfim, e que varia de estado para estado, né, então o que é considerado branco em Salvador não necessariamente é considerado branco em Joinville. Então, fazendo uma analogia com o sistema imunológico, digamos assim, digamos que esse rapaz, ele já entrou em contato com muitos antígenos, né, com muitas doenças, e ele já adquiriu resistência contra isso com o tempo. É triste falar essas coisas, mas as pessoas que passaram por mais agruras durante a vida, elas desenvolvem uma casca mais grossa. Óbvio que isso pode refletir alguma revolta e algum sentimento de vingança várias vezes. Então, quando as vozes desses movimentos de minoria, como por exemplo o movimento negro, que foram dois dos casos que eu citei agora no começo do vídeo, o que essas pessoas passam não é brincadeira, não é uma coisa simples. Algumas pessoas levam melhor do que outras, levam mais na boa do que outras, sabe? Mas a gente não pode levar as exceções, falar em nível individual agora. Aí a gente tem que estar falando no nível de grupo, e o nível de grupo é que com muita gente ao longo do tempo vai gerando esse tipo de sensação, esse tipo de sentimento. Então é óbvio que quando você tem a chance de poder falar alguma coisa assim, é natural que você extrapole um pouco o ponto de repouso. Não é justificável, isso aqui tem que ser controlado de alguma maneira. Do mesmo jeito, se você pegar um rapaz branco que não sofreu nenhum preconceito por ser branco, pode ter sofrido preconceito por uma série de outras coisas, por ser careca, gordo, baixinho, pinto pequeno, mas que nunca sofreu preconceito por ser branco, ele não criou esse sistema imunológico dele, ele não criou essa casca de proteção. Quando acontece alguma coisa, com qualquer coisinha em que ele perca um determinado direito que antes ele tecnicamente tinha, em detrimento de um rapaz negro, por exemplo, digamos, ele perdeu a vaga dele numa universidade para um rapaz negro, por causa das cotas. A revolta que esse rapaz branco vai ficar, porque ele não teve tempo de criar essa crosta, porque ele foi criado dentro de uma bolha imunológica, digamos assim, então ele não teve nunca contato com esse tipo de coisa, ele nunca cresceu sabendo que a sociedade poderia tirar alguma coisa dele. A revolta desse rapaz, ela é genuína. Óbvio que a sociedade não tem que passar a mão na cabeça dele, porque dentro desse contexto que eu mostrei para vocês, não tô dizendo que seja essencialmente a realidade, mas dentro desse exemplo que eu tô dando, ele tá sendo um tremendo mimado, né, o rapaz branco. Mas a gente tem que levar em consideração que esse sofrimento que esse rapaz branco tá tendo, essa realidade de cristal na qual ele foi formado, que eu tô forjando aqui no meu vídeo pra vocês, tá? Tô só dando um exemplo pra vocês. O sofrimento dele é real. Diria mais, o sofrimento dele é até mais forte do que o do rapaz negro, que já teve tempo de criar calo, de criar um couro grosso contra essas agressões gratuitas diárias que ele sempre sofreu. Então, o exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro, ele precisa vir nos dois lados. Porque se você não fizer esse exercício, você não vai conseguir mostrar para esse rapaz branco, por exemplo, que esse espaço que ele está perdendo é um espaço que ele sempre teve a mais e que não foi merecido, provavelmente foi herdado. E você também não vai mostrar para esse rapaz negro que o branco não teve culpa de ter sido criado desta forma. E você só vai conseguir resolver essas divergências no diálogo. Você tem que fazer as pessoas perceberem qual é a realidade da sociedade, e aí você vai ver que quando esse tipo de coisa acontece, o
ponto de repouso ele vai acabar acontecendo. Ou seja, o rapaz branco vai perceber os benefícios que ele tem, vai fazer esforço para que os outros não percam, sabe, os direitos de uma maneira igualitária, e o rapaz negro não vai passar a enxergar o branco como um inimigo, como se ele quisesse uma vingança, como se ele quisesse substituir o sistema da sociedade. Então essa é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Não é porque vai acontecer o efeito mola, e isso é inevitável, que todo tipo de mudança social é ruim. Muito pelo contrário, a gente não tem que parar as mudanças sociais só porque uma outra pessoa ou um ou outro grupo vão extrapolar o ponto de repouso. E a gente também tem que levar em conta que o grupo que estava acostumado a ter mais espaço, a ter mais status na sociedade, como ele não tem o couro grosso já desenvolvido contra a opressão, ele vai chiar com qualquer apertinho. E é aqui que eu quero entrar na discussão sobre politicamente correto e mudanças sociais. Você tem hoje as pessoas que defendem o politicamente correto e as pessoas que propagam, não posso dizer que elas defendam, mas que elas propaguem o politicamente incorreto, ou seja, um movimento contra o politicamente correto. E isso, a meu ver, tem muita relação com o moralismo. Eu vou tentar definir aqui o que eu considero como moralismo, dando alguns exemplos do passado, certo? Até o final do século XIX, existia escravidão no Brasil. Você comprava e vendia pessoas. Ainda hoje você tem escravidão no Brasil, infelizmente, principalmente uma escravidão por dívida. E, óbvio, a escravidão é uma coisa que na sociedade humana sempre existiu, desde, sei lá, de 100 mil anos atrás até hoje. E não necessariamente uma coisa que sempre existiu tem que ser boa. Por quê? Porque a sociedade vai mudando com o tempo. A gente tem o Zeitgeist, né, o espírito do tempo, né, a forma como a sociedade enxerga certas coisas, como moral ou não, como ético ou não. A escravidão deixou de ser algo eticamente aceitável nos últimos 2 séculos em partes do mundo, né, algumas ainda acham normal, outras não, mas pelo menos na parte do mundo que a gente vive, a escravidão não é mais aceitável. E como isso já faz muito tempo, apesar de fazer muito pouco tempo para os efeitos da escravidão terem sido sanados, faz muito tempo para as pessoas lembrarem como era você viver num ambiente em que a escravidão era normal. Às vezes você vê alguns recortes de jornal da época do Império aqui no Brasil, às vezes você vê algumas fotografias daquele período em que a gente se pergunta como que aquelas pessoas aceitavam aquilo, como que você aceitava ir numa venda e tem lá um anúncio, venda uma casa, ou venda uma pessoa, vou comprar 3 quilos de farinha, vou comprar 5 ovos, vou comprar uma pessoa. A gente não tem essa percepção, às vezes, de que como naquela época isto era comum, como naquela época isto era o que a sociedade aceitava. E as pessoas não percebem como que ninguém se revoltava contra isso. Porque você foi crescido, você foi imerso, você nasceu neste ambiente. Então quando você nasceu nesse ambiente, não é todo mundo que põe a mão na consciência e fala, nossa, eu vou mudar o mundo porque isso aqui está errado, deveria estar errado. Às vezes a gente acha as coisas erradas, mas a gente não faz nada para mudar porque simplesmente não tem vontade, porque tem nossos próprios interesses, nossos próprios egoísmos. Eu ontem mesmo tava na rua e me parei olhando pra uma menina que tava com a mãe e eram moradores de rua. Pô, a mãe tava lá brincando com a filha e eu fiquei pensando, pô, que futuro tem aquela menina? E eu fiz aquilo que todo mundo faz, que quando vê isso daí, segue reto e vai embora. Ok, quase todo mundo faz, vai. Eu tenho que reconhecer que existem pessoas que tiveram iniciativa de tentar mudar alguma coisa. Eu não fiz nada pra mudar a realidade, porque na minha cabeça eu não tenho condições, eu não tenho capacidade de fazer isso, e não pensei muito mais sobre isso depois. Provavelmente era isso que uma pessoa que olhasse a escravidão e achasse errado, faria naquela época, na época do Império aqui no Brasil. E olhar e falar assim, paciência, é assim que as coisas são. Mas façam uma ideia de como foi quando resolveram abolir a escravidão. Quando resolveram que não era mais permitido ter escravos, e isso foi feito inclusive com pressão internacional. E aí você muda também para o voto das mulheres, quando as mulheres não podiam votar no começo do século XX. Elas não podiam votar, elas eram cidadãos de segunda classe, de segunda categoria. Não eram cidadãs, na verdade, elas eram dependentes, eternos dependentes dos homens. Como que você acha que a sociedade enxergava esse fato? Né? As pessoas levavam isso numa boa. Hoje, as mulheres podem votar, mas na época você teve muito movimento contra o sufrágio universal. Mesma coisa na época do divórcio, quando foi aprovado o divórcio. Antigamente as pessoas não podiam divorciar. E antigamente, agora eu já não estou falando mais antigamente no nível de livro de história. Os seus avós, pelo menos os meus avós, eu acredito talvez os seus bisavós, né, considerando a maior faixa etária que me assiste, eles não podiam separar. Você podia desquitar, que era quando cada um ia morar num canto. Aí talvez você, que é filho de pais separados, não tenha levado muito de boa o término do relacionamento dos seus pais e ache que não deveria mais ter o divórcio. Imagina você viver
viver com uma pessoa que você não conhecia quando era solteiro direito, né? Porque as pessoas acham que conhecem as pessoas, mas só quando você vai morar junto com elas que você sabe realmente quem elas são. E você descobre que a pessoa é bêbada, é drogada, que a pessoa é agressiva, que ela é dominadora, que ela te agride fisicamente. Imagina você ter que viver o resto da sua vida com uma pessoa assim, o resto da sua vida com alguém que te agride. E eu não tô nem colocando sexo aqui na história. A maior parte dos casos é do homem contra a mulher, mas eu conheço casos de mulher que agredia fisicamente o homem mesmo. E você não poder se separar, isso daí é um destino que você tem até o fim da sua vida, isso daí é uma maldição que você vai ter que cumprir, que você vai ter que pagar até quando a pessoa morreu, até você mesmo morrer. E aí você fica pensando, uma pessoa que se separa hoje, ela não para pra pensar muitas vezes como que era a vida das pessoas antes do divórcio. E você era muito, muito mal visto se você se separasse. Hoje, por mais que exista problemas em casais que se separam, principalmente pro psicológico dos filhos, eu não acredito que a nossa sociedade estaria melhor se você proibisse o divórcio. Eu acredito que o divórcio, ele é uma coisa assim fundamental para você ter escolhas na vida. Você tem uma escolha, você tem uma alternativa para sua vida. E novamente, naquela época, muita gente fez pressão contra a lei do divórcio. Até hoje tem gente que faz pressão contra a lei do divórcio, a existência do divórcio. Mas a sociedade mudou e essas coisas foram acontecendo. Então, a sociedade sempre vai mudar. Desde os primórdios da humanidade, desde os 200 mil anos atrás, quando o ser humano surgiu como ser humano mesmo, até hoje, a sociedade mudou. E muitas vezes foi bom ela ter mudado, muitas vezes foi ruim ela ter mudado, mas o fato é que ela sempre vai mudar. Inclusive é uma coisa muito interessante, porque você voltar para um padrão antigo, voltar para o padrão prévio, né, de sociedade, a sociedade mudou, você quer voltar. Então digamos que você tem um grupo de pessoas que quer a volta da escravidão, o fim do voto para as mulheres e a volta da proibição do divórcio. Digamos que tenham pessoas que queiram isso. Essas pessoas estão propondo uma mudança social, que é uma volta ao antigo. Mas de qualquer jeito, estagnar a sociedade ninguém consegue. Tem aquelas pessoas que acreditam que a sociedade tem que mudar muito rápido, através de revoluções, etc. E tem gente que acha que a sociedade vai mudar assim, porque não tem como fazer, mas ela deveria fazer isso mais devagarzinho. E obviamente tem algumas pessoas que propõem uma mudança radical, de volta aos padrões antigos, né? Ou seja, de um ultramoralismo saudosista arcaico. Foi essencialmente o que aconteceu no Islã, e que hoje muita gente critica, né? Por que o Islã não muda? Por que aquelas pessoas aceitam serem tratadas assim? Sabe, a mulher aceita se vestir de burca, o cara aceita que, sei lá, o califa tome conta. Mas o que aconteceu no Islã também foi uma mudança social. O Islã passou por mudanças que o cristianismo, no caso, a sociedade ocidental que a gente está acostumado, não passou. A nossa sociedade passou por outras mudanças, né? Então, a reforma protestante foi uma mudança muito radical nos últimos séculos na nossa sociedade. O iluminismo e a Revolução Francesa foi outra mudança muito forte. E o que você tem hoje no Islã, esse fundamentalismo que dominou boa parte dos países muçulmanos, é um reflexo do retorno às origens. Boa parte da força que esses grupos moralistas de moral antiga ganhou, né, de reavivar alguns tipos de fundamentalismo, né, mas boa parte dessa mudança que houve no Islã foi provocada e até fomentada pela sociedade ocidental, né, na época do imperialismo europeu, depois Primeira e Segunda Guerra e a Guerra Fria. Então, eu acredito que ninguém queira aqui, que está acostumado com a nossa sociedade, queira viver no Islã, queira viver numa sociedade muçulmana. Poucas pessoas fazem isso, né? São aqueles malucos que vão lá defender o ISIS lá. A maioria das pessoas concorda que a nossa sociedade, porque a gente foi acostumado a viver nela, né? Ela é uma sociedade que tem mais vantagens, tem menos injustiças. E, de alguma maneira, o politicamente incorreto tem um paralelo com o moralismo. Essas pessoas moralistas são pessoas que estão reagindo contra uma mudança social e ao mesmo tempo querem uma mudança social reversa, porque boa parte da sociedade já mudou. Então é uma mistura de efeito mola com negação de mudança social. Essa mudança social hoje se personaliza no politicamente correto, tanto é que até o nome politicamente correto implica que é algo certo a se fazer, é o mais adequado a se fazer, e as pessoas que personalizam o politicamente incorreto estão, na verdade, indiretamente defendendo um moralismo antigo, que é uma não mudança da sociedade ou uma força contra a mudança da sociedade que já aconteceu e já está acontecendo. E aí a gente se pergunta por que hoje você tem esse conflito tão gritante, por que você tem esse grupo de pessoas agindo dessa maneira? E aí eu acho que é impossível a gente não levar em conta a questão tecnológica, porque ela não está permitindo que uma geração se acostume com a outra com muita facilidade. Aí eu quero falar agora para vocês sobre um texto que o Felipe Castanhari me passou, que fala sobre uma série de coisas, sobre mudança tecnológica, social e tal, mas ele dá um exemplo muito legal que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Eu vou arredondar os números, tá, para ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, mas a gente tem o ano de 1500, o ano de 1800,
1800 e o ano 2000. Ele sugere que você pegasse uma pessoa com uma máquina do tempo, tirasse ela do ano de 1500 e levasse ela para o ano de 1800. Obviamente que ela ia ter um certo choque, ela ia ter que se acostumar com a diferença geopolítica, né, o tamanho e o formato dos países, quem que estava dominando quem, talvez algumas mudanças sociais de contato, né, depois das grandes navegações, e talvez uma ou outra tecnologia, talvez uma melhoria da tecnologia bélica. De qualquer maneira, uma pessoa de 1500, 300 anos depois, ela ia ter um sofrimento muito pequeno para se adaptar, para se aclimatar a esse novo ambiente. Podemos dizer que em alguns meses, talvez em um ano ou mais, ela já estaria acostumada, totalmente adaptada ao ano de 1800. Não teria sido um choque tão grande. Se você pega uma pessoa de 1800 e coloca ela no ano 2000, provavelmente ela vai entrar em parafuso. Especialmente porque nos últimos 100, 115 anos, o avanço tecnológico foi tão grande, mas tão rápido, e você não tem como dissociar o avanço tecnológico do avanço social. Isso é impossível. E isso que o tempo é menor. O primeiro intervalo, de 1500 a 1800, são 300 anos. De 1800 a 2000 são só 200. Na verdade, o choque que uma pessoa de 1500 sofreria indo para 1800, a gente pode, sem grande margem de erro, dizer que seria equivalente a um choque de uma pessoa de 1950 sendo teletransportada para o ano 2000. 50 anos. O Austin Powers, né, brinca um pouco com isso, né? E qual é a diferença? É que você tem hoje pessoas da década de 50 que estão vivas no ano 2000. Você tem pessoas que viveram num mundo quando elas eram jovens, adolescentes, e que hoje elas estão vivendo num mundo completamente transformado, tecnologicamente falando e socialmente falando. Óbvio, não é a mesma coisa que você teletransportar com uma máquina do tempo, porque você teve o tempo de aclimatação, né? Esta pessoa que era jovem nos anos 50, viveu os anos 60, 70, 80, 90, ela viveu por tudo isso. Faça ideia como que é difícil para você mudar as ideias durante esse período. Você tem uma questão de idade, sim. Você pode ver que o jovem, ele sempre tem uma tendência de revolta, de revolução, de mudança, e o velho não. A pessoa mais velha tem uma tendência de manter e de não acreditar muito em grandes mudanças. Óbvio, eu estou generalizando de uma maneira grosseira aqui. Então basta ver como que tudo, desde o começo do século XX até agora, que era novidade, foi considerado sempre subversivo e essas coisas, porque as novidades foram muito rápidas. Então cada década, depois cada 5 anos, depois cada ano, tem o seu bode expiatório de que está gerando a revolta da juventude e que vai mudar o mundo como nós conhecemos e vai ser o fim da moral e dos bons costumes e a gente tem que fazer alguma coisa contra isso para que o mundo não mude, porque isso é um absurdo, blá 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 blá. Sempre é assim. Então a música, por exemplo, surgiu o rock and roll, que absurdo essa música de preto que os caras estão dançando, blá 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 blá, o rock and roll, coisa horrorosa, não sei lá. Depois o rock and roll mudou, porque os jovens que gostavam de rock and roll viraram velhos que gostam de rock and roll. Então depois da música tem, sei lá, revestir em quadrinho. Revestir em quadrinho gera violência nas pessoas. Revestir em quadrinho é um problema para a juventude. Naquela época lá da Guerra Fria, você tinha até aquela proibição de que as histórias em quadrinhos tinham que passar por um comitê feito por pessoas do governo, sei lá por quem, por pessoas da moral e dos bons costumes, que julgariam o que podia ou não ser publicado numa história em quadrinhos. Aqui no Brasil a gente teve isso também na época da ditadura. É dessa época que você tinha aquelas revistinhas do Batman do Paul, Bang, Zoom, né? Porque eles tinham que tratar sempre de temas leves, né? Que passavam pelo crivo desse comitê aí. Depois que isso daí caiu, a história em quadrinho voltou a ser o que ela era antes. Os novos escritores tiveram a oportunidade de criar livremente. Você acha que realmente as pessoas ficaram mais imorais porque elas estavam lendo história em quadrinho? Aí depois a história em quadrinho virou a televisão. Aí depois viraram os filmes de Hollywood. Aí depois virou o RPG. RPG é coisa do demônio, as pessoas fazem culto satânico jogando RPG. E depois viraram os videogames. Hoje os videogames são ainda a bola da vez. As pessoas ainda vêm e falam que o videogame faz as pessoas serem mais violentas, faz as pessoas serem mais agressivas, ou faz o jovem perder a moral e os bons costumes, faz porque ele estimula, blá 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 blá. Sempre você tem isso daí. Por quê? Porque a mudança tecnológica, ela foi tão rápida que ela permitiu ser feita num espaço de vida humana. Uma pessoa hoje que tenha 90 anos, ela pegou desde a polêmica inicial lá da televisão, de quando a televisão surgiu, até a polêmica do videogame. Provavelmente ela discordava na época da televisão, achava que a televisão era uma coisa muito legal e falava, pô, que legal, a televisão é ótima. Eu não concordo com o que esses velhos estão falando de que a televisão está gerando o fim da moral dos bons costumes. Mas esta pessoa mais velha, provavelmente hoje, concorda com o mesmo discurso quando ele é aplicado ao videogame. Então eu vejo o moralismo, que seria essa força de reação contra as mudanças sociais, né? Ou uma mudança social para uma coisa mais antiga, eu vejo eles como um murro em ponta de faca, como um grito de desespero, que pode dar certo, que o Islã tá aí como exemplo pra gente, e com quase toda certeza no futuro, os defensores
do politicamente correto vão ser os moralistas, né? Eles vão ser os moralistas de amanhã, porque o politicamente correto, na verdade, ele já é uma outra forma de moral. Então, quando você considerava imoral, por exemplo, o divórcio entre duas pessoas, porque isso era contra a família, porque etc., hoje você ofender ou desrespeitar alguém baseado em preconceito é considerado imoral, coisa que no passado mais distante não era. Então isso é uma troca de moral que vai acontecendo naturalmente, é uma substituição de uma moral por outra, e no futuro a gente não sabe o que está por vir, mas vão acontecer novas trocas com toda certeza. E não tem como. Se você vai aceitar certas mudanças sociais, e principalmente graças à tecnologia, você vai ter que aceitar outras também. Você quer ter um celular que filma, você vai ter um celular que filma, você vai achar isso super legal, você vai ter que aceitar que as pessoas vão fazer coisas com esse celular que filma que talvez você não gostaria de saber. Vão filmar a sua atitude de preconceito, de racismo, ou sei lá do que quer que seja, vão pôr na internet. Coisa que antes não podia fazer. Você vai aceitar que antes você podia cochichar e falar mal de alguém com 2 ou 3 amigos. Hoje, se você faz isso no Facebook, no WhatsApp, pode ser que essa conversa vaze para alguém e a pessoa fica sabendo. Então, todo esse tipo de mudança tecnológica gera uma mudança de postura social. É automático. Então, eu acredito que o politicamente correto ele está vindo, acompanhando tudo isso. E as pessoas vão extrapolar também. Tem o efeito mola também, elas vão extrapolar eventualmente. Então, as mudanças sociais que estão acontecendo, elas são naturais e elas estão acontecendo mais rápido agora, principalmente por causa da questão tecnológica que a gente tem. Isso não é um plano de dominação mundial, isso não é, sabe, infelizmente às vezes acontece acaba gerando pano pra manga pra teoria conspiratória de dizer que tem um plano de dominação mundial que quer que a gente mude a nossa sociedade justamente pra permitir que, sei lá, X grupo domine o mundo e blá blá blá. Essas coisas são muito fantasiosas, elas são extremamente ilusórias, e ainda que tenha um ou outro ponto de verdade nisso, como quase toda teoria conspiratória sempre tem, eles pegam pequenas verdades e juntam por grandes mentiras, né? Então essa velocidade com que as mudanças têm acontecido dá força para essas teorias conspiratórias malucas. Aí alguma pessoa vai perguntar o que eu acho, né, do politicamente correto, ou o que eu acho do politicamente incorreto. Eu acho assim, as pessoas estão realmente muito ofendidinhas, elas se ofendem com qualquer coisa. Eu já falei sobre isso em vídeo, no meu vídeo dos estereótipos, é um vídeo mais antigo também, vou colocar aqui embaixo. E do mesmo jeito que a gente pode perder a capacidade de se ofender com qualquer coisa, como eu particularmente eu perdi a capacidade, sabe, se a pessoa me chama de gay, por exemplo, eu não me ofendo com isso, eu parei de me ofender com isso, eu me ofendia quando eu era adolescente, eu parei de me ofender com isso não me ofende de forma alguma. Para uma ofensa acontecer, você tem uma via de mão dupla, né, alguém tem que ofender e alguém tem que se sentir ofendido. Se eu não me sentir ofendido, e principalmente no que diz respeito aos humoristas, né, a comédia e tal, ao mesmo tempo que as pessoas estão parando de se ofender ou passando a se ofender, as pessoas vão parar de achar graça com outras coisas. Então, eu acredito que os humoristas vão mudar a linha das piadas deles à medida que o público parar de rir. E uma hora o público vai parar de rir. O seu público vai se tornar mais restrito, mais seleto, e você vai ter muito mais gente que te odeie do que gente que gosta de você. E aí você vai ter o antipúblico, né? E isso também vai ser um problema pra você. Então eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer, né? O humor ele vai mudar à medida que a sociedade for mudando, à medida que as pessoas vão achando engraçado coisas diferentes. A gente provavelmente ficaria bastante chocado com o que as pessoas do século XIX achavam engraçado. Ou até mais chocado com o que as pessoas na década de 40, por exemplo, achavam engraçado. E hoje ou a gente acha isso um completo absurdo, fica revoltado até, ou então a gente simplesmente não vê graça nenhuma, não entende literalmente qual foi a graça daquilo. Então, o politicamente correto, ele veio para ficar. Não adianta lutar contra isso, o que ele vai provavelmente é ser modelado e lapidado à medida que você vai tendo essas questões aí do efeito mola, do vai e vem. É uma dica que quem tinha dado era o Guilherme Tomichio no seu finado canal. Eu sei que ele teve as razões dele para pagar o canal dele, mas eu lamento mesmo assim, em que ele dizia que as pessoas deveriam separar o que é um mero preconceito do que é realmente um racismo, uma homofobia ou um machismo propriamente dito. Um exemplo que ele deu foi da militância LGBT. Então você tem aquela pessoa que é, por exemplo, homofóbica convicta, aquela pessoa que já refletiu sobre o assunto e acha que os gays são uma imoralidade, uma abominação e que deveriam ser curados ou mortos ou sei lá o quê. E você tem aquelas pessoas que reproduzem um discurso da sociedade que é essencialmente homofóbico, mas que não são homofóbicas em si. Muitas vezes elas só repetem um discurso que elas ouviram das pessoas mais velhas ou das pessoas com quem elas convivem, e sempre que elas repetem esse discurso, essas mesmas pessoas aplaudem
então ela não tem motivo para mudar de discurso, mas ela nunca refletiu muito sobre isso, e às vezes ela até tem interesse, tem curiosidade, tem vontade de mudar ou de conhecer uma nova realidade. Muitas vezes quando ela começa a conviver com pessoas de pensamentos diferentes. Se você pega uma pessoa dessas que tá nesse meio termo aí, que ela não é homofóbica, mas usa argumentos homofóbicos, e essa pessoa faz uma pergunta para um homossexual que já tenha sofrido muito, digamos que ele tenha sofrido todas as agruras possíveis, foi expulso de casa, apanhou na rua, enfim, sei lá, a tendência é esse homossexual já achar que isso é mais uma pergunta homofóbica de mais alguém que tá querendo tirar com ele e ser agressivo na resposta. Quando a pessoa é agressiva na resposta, esse sujeito que era neutro até então, ele era só fruto da sociedade, mas nunca tinha refletido sobre isso, ele já vai ter uma imagem negativa dos homossexuais, porque ele fala, pô, eu fui perguntar pro gay lá, o cara deu uma patada em mim, já me chamou de homofóbico, caramba, quatro. Então eu acho que na verdade esse pessoal aí da linha dos anti-gay aí tem razão, eu acho que esses caras são todos uns caras cheios de frescura, tudo ofendidinho, entendeu? Não tem nada que ficar dando trela pra esses caras. Então você tem que pensar que às vezes o indivíduo, ele não é homofóbico em si, aliás o termo homofóbico foi apropriado de uma forma muito triste, porque hoje tudo virou homofobia e nem tudo é homofobia, e você acaba colocando no mesmo balaio de gato pessoas sem salvação e pessoas que teriam salvação se não tivessem sido colocadas nesse balaio de gato. Ao mesmo tempo que você tem pessoas que, apesar de terem atitudes racistas, de relativizarem o próprio racismo, não necessariamente são racistas estrito sensu, não são membros da Ku Klux Klan. Você tem que fazer a pessoa perceber a diferença, perceber que ela está tomando uma atitude racista, por exemplo, sem chamar ela, apontando o dedo na cara dela, berrando, dizendo que ele é racista, opressor, ou etc, porque isso não vai ajudar, sabe? A pessoa, ela não vai mudar de atitude tomando uma pedrada, ouvindo das pessoas uma coisa que ela mesma considera ofensiva. Então, por exemplo, a pessoa que chega e fala, eu não sou racista, mas toma uma atitude racista, você precisa conversar com ela e falar, olha, você disse pra mim que não é racista. Você percebeu o racismo embutido na atitude que você tomou? Se você já chega berrando, apontando o dedo na cara, a pessoa já vai ficar na defensiva e já não vai querer tomar nenhuma atitude de mudança, por exemplo. Um exemplo muito legal quem me deu foi meu amigo David Airola, do canal Papo de Primata, quando eu tava conversando com ele agora da outra vez que eu fui ao Rio de Janeiro, em que ele falou que ele perguntou a um amigo dele que dizia que não tinha preconceito nenhum com homossexuais. E ele falou, mas então se um amigo seu homossexual te chamar pra ir numa balada gay, num aniversário dele, por exemplo, é óbvio que ninguém é obrigado a ir num lugar que não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de ir em balada sertaneja, mas se fosse o aniversário de uma pessoa que eu gosto muito, eu ia fazer um esforço pra ir, como já fiz várias vezes. Então a pergunta é, você iria no aniversário de um amigão seu que fez este aniversário numa balada gay? Você iria? Ah, não, eu não iria porque eu não sou homossexual, eu não gosto disso, não tem preconceito, mas eu não quero ir, não sei o quê. E ele falou, isso é uma atitude homofóbica inconsciente. Homofóbica, vai, no sentido homofobia que a gente tá usando hoje em dia corriqueiro, que eu acho horroroso, mas enfim. Aí você fala, não, mas não é, por que é inconsciente? Inverte o lado. Um gay indo numa festa hétero, ele deveria se recusar a ir numa festa hétero porque vai contra a viadice dele? Provavelmente não. Então esse hétero, que não é necessariamente homofóbico, mas tem ainda traços do preconceito clássico da sociedade, ele ainda não percebeu esse traço do preconceito dele. E se por um acaso ele for nessa festa e algum gay um pouco mais assanhadinho der em cima dele, isso vai reforçar um pensamento que ele já tinha de que os gays são todos atirados e essas coisas assim. E o que ele não percebe é que o oposto também acontece. Com quem? Com as mulheres. Então você é uma mulher e você vai numa festa e você é assediada literalmente por um rapaz um pouco mais assanhado, e pro homem hétero que nunca passou por isso é uma coisa natural. Ele vai lá, ele chaveca a menina e insiste até ela ficar com ele. Então pra menina isso é uma situação constrangedora muitas vezes e que os homens não estão acostumados a passar, mas se eles forem numa balada gay, por exemplo, eles têm medo de que aconteça o que eles mesmos fazem com algumas meninas. Claro, eu tô generalizando aqui, não tô dizendo que todo hétero tem que fazer assim, que todo gay tem que agir assim, enfim, sabe? Tô dando uma generalização para vocês entenderem a lógica da coisa. As pessoas não estão conseguindo se colocar no lugar dos outros e isso acaba impedindo as pessoas de perceberem esses resquícios de preconceito que elas têm. O que não quer dizer de forma alguma que não exista muito exagero do outro lado, desses grupos sociais historicamente oprimidos, de acharem que estão fazendo alguma coisa de errada com eles, quando na verdade não é essa a motivação da ação que está sendo feita. E aí, quando você pega indivíduos muito revoltados ou muito extremistas nesses movimentos de minorias, digamos assim, a chance dessa pessoa enxerga homofobia, racismo, machismo em tudo que vê é muito grande. A chance disso acontecer é muito grande. E aí essa pessoa perde a capacidade de ter empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa, que muitas vezes não é uma pessoa preconceituosa voluntariamente. E eventualmente, se essa pessoa muito revoltada realmente conseguir tomar o poder, digamos assim, ela vai tomar uma reação igual e contrária. E nem tudo a gente pode seguir a lei de Newton. Então, por exemplo, o regime czarista lá do Império Russo tava horrível, a população tava realmente triste com aquele regime, que tava uma coisa lastimável.
teve a Revolução Russa em 1917, teve um pequeno período lá de transição, né, com o Lenin, e tudo isso daí galgou para subir a ditadura do Stalin, que foi muito pior. A ditadura do Fulgêncio Batista era terrível lá em Cuba, e a insatisfação da população acabou se desdobrando na Revolução Cubana, que levou à ditadura do Fidel Castro. Então esse discurso de trocar 6 por meia dúzia, de impedir uma ditadura colocando outra no lugar, todo esse discurso é uma balela violenta, é bullshit, é uma falácia sem tamanho. Você não resolve o problema de mosca na cozinha cagando na sala. Então eu queria dar aqui agora algumas dicas, e eu sei que muita gente não vai aceitar as minhas dicas porque eu sou homem, sou hétero, sou mais branco que negro, enfim, pertenço a todas as fatias da sociedade, ou quase todas, das pessoas que não sofrem opressão histórica no Brasil, né? Eu sou ateu, sou canhoto e tenho cabelo enrolado. Não é o suficiente para me colocar num grupo de oprimidos, pelo menos não para mim. Eu espero que vocês abaixem um pouco a guarda, abaixem um pouco as armas e ouçam o que eu tenho para dizer e não fechem seus ouvidos só porque eu sou uma pessoa tecnicamente do grupo do opressor. Mas eu queria dar algumas dicas aqui para que eventos como esses que aconteceram, nesses exemplos que eu dei no começo do meu vídeo, 2 ligados ao movimento negro, o ligado ao movimento de libertação dos animais e um outro que é o contra-movimento, né, que foi o do rapaz católico, né, porque o catolicismo que eu saiba até hoje ainda não é um movimento oprimido. Aqui no Brasil, pelo menos, não é, então eu vou desconsiderar ele. Ele, na verdade, sofre do efeito mola reverso. Então vamos lá, minha primeira recomendação é: tenha paciência. Eu sei que parece muito fácil falar da boca para fora e parece também uma coisa vazia, mas tenha paciência na hora de argumentar ou na hora de fazer essas incursões ou de ter um debate. E não tô falando para você ser frouxo, não tô dizendo para ser molenga, para falar, não, amolecer o discurso. Tô falando só para você ter paciência, porque às vezes você tá lidando com uma pessoa que não sabe direito esse discurso, não tem conhecimento, nunca leu nada a respeito, ou então ela já leu a respeito do outro ponto de vista sem ter visto o seu primeiro, então você precisa ter mais ainda a obrigação de ser simpático e mostrar para a pessoa que existem 2 pontos de vista ou mais, né, ou 3 ou 4 ou 7 sobre determinado assunto. Eu concordo que nem sempre é possível responder com sangue de barata, e aqui eu tenho telhado de vidro, muita gente vai me chamar de hipócrita aqui, porque eu já fui um pouco grosseiro com alguns comentários que fizeram aqui no meu canal, mas ninguém disse que é fácil. Faço até o meu meia-culpa e as minhas desculpas de alguma pessoa que pensa diferente de mim, que foi direto demais nos meus comentários e eu respondi com outra grosseria. Segundo, elimine ou minimize ao máximo a importância dos elementos mais revoltados, mais raivosos, mais traumatizados que façam parte do seu grupo. Eles são a propaganda perfeita pro antimovimento, qualquer que seja. Uma pessoa que não sabe dialogar não deveria estar fazendo militância de porcaria nenhuma. Ah, mas ele é fundador do movimento, ele é irmão, a sororidade, não sei o quê. Não interessa. Ah, mas o outro lado também não dialoga. Aí é problema do outro lado, você não vai, como eu falei, resolver uma coisa ruim gerando outra coisa ruim. Um erro não justifica o outro, não é porque um grita que eu vou gritar também, não é porque um pula no buraco que eu vou pular também. Se você é uma dessas pessoas mais exaltadas e mais revoltadas e tá vendo esse meu vídeo, põe a mão na consciência e veja o que você está fazendo na causa que você mesmo está defendendo. Ainda mais hoje, que graças à tecnologia, qualquer coisa que você fizer, qualquer atividade que você fizer em que você demonstre esse tipo de agressividade, vai virar print, ou vão filmar e vão colocar na internet, e aí até provar que focinho de porco não é tomada, você é o intolerante, você é a pessoa que não sabe dialogar, e você é o mal a ser curado, sabe? Olha o belo desserviço que você gerou. Essas incursões mais violentas fazem muito barulho, fazem muita exibição na internet, as pessoas ficam tomando conhecimento, mas elas ajudam apenas a reforçar preconceitos e opiniões pré-concebidas sobre determinados movimentos. Então, se você não é uma pessoa dessas mais revoltadas ou fanáticas, minimize a ação delas no grupo da qual você faz parte, e se essas pessoas forem o cabeça, forem o dirigente desses grupos, estudem talvez a hipótese de montar um outro grupo, de sair desse grupo que vocês estão fazendo parte e montar um outro. Terceiro, tente se colocar no lugar da outra pessoa. Foi uma dica que eu dei durante o vídeo todo, é um exercício diário, como eu falei, e vai resolver metade dos problemas da sua vida. Não são nem só os problemas relacionados a isso que eu tô falando no meu vídeo, os problemas da sua vida. E eu também não tô dizendo que eu sou o senhor perfeito, o Mr. Nice Guy que consegue fazer isso facilmente. Tô falando só que a gente tem que tentar fazer isso. Não é o princípio cristão lá, dá a outra face, regra de ouro, não faça pros outros o que você não quer que faça pra você mesmo, enfim. Mas principalmente, não adianta você falar uma língua se as pessoas que estão ali te ouvindo não entendem essa língua. Não adianta você falar português se o pessoal tá falando russo. Não adianta você falar a linguagem do oprimido se aquelas pessoas nunca foram oprimidas. Se quem tá ouvindo aquele discurso
discurso não tem a capacidade de entender o que você está falando. Então você precisa fazer boas analogias, precisa dar exemplos, precisa tentar mostrar para o outro, trazer o outro para sua realidade, tentar mostrar para o outro aquilo que você está passando, senão você vira um mártir. Ai, eu sou o coitadinho. Ai, porque ninguém me deixa falar. Ai, porque não sei. Calma, não é assim, sabe? Se você fizer uma de coitadinha, a outra pessoa já vai chegar e falar assim, de novo, esse cara aí fazendo de coitado. Por isso que nessas horas é bom você ter algum membro do outro grupo que já passou por isso, que aquelas outras pessoas que você está tentando convencer passaram, e possa fazer uma tradução, digamos assim. 4, esse é um detalhe que as pessoas esquecem muitas vezes. Ninguém muda de ideia na hora de uma discussão. Ninguém muda de ideia de uma hora para outra. A pessoa discute, debate, vai para casa, vai deitar a cabeça no travesseiro e aí ela vai refletir sobre aquilo. Aí ela vai pensar sobre aquilo que está acontecendo, sobre aquilo que ela discutiu, às vezes tentando contra-argumentar, mas ela vai chegar a alguma conclusão que talvez possa permitir ela de mudar de ideia. Então, na hora do debate, na hora do conflito, não adianta você se acalorar, você berrar mais alto, você ser agressivo, você ser grosseiro, porque a pessoa não vai mudar de ideia naquela hora. E se você for grosseiro, agressivo, isso vai determinar, em boa parte, qual a conclusão que ela vai ter quando ela estiver sentada com a cabeça no travesseiro no dia seguinte, refletindo sobre aquilo que vocês falaram. 5. Reconheça as mudanças de postura na outra pessoa. As pessoas só se lembram de repreender quando a pessoa fez algo errado, mas se esquecem de recompensar quando ela tomou a atitude correta. Isso é muito comum, não só com relação a minorias e maiorias. Eu vejo isso em relacionamentos afetivos, vejo isso em relacionamento de trabalho. Elogie quando a pessoa fez alguma coisa correta, né? Não fique só criticando quando ela fez a coisa errada. E não fique cobrando, tipo, ok, você melhorou nisso, mas você ainda precisa melhorar nisso. E infelizmente, eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas eventualmente, algumas concessões precisam ser feitas para que outras pessoas se sintam compelidas, sintam empatia para poder abraçar a causa de você. E principalmente, existe um limite para algumas pessoas. Então, por exemplo, a pessoa tem um determinado número de preconceitos. Devido à forma como ela foi criada, a idade que ela tem, a força de vontade dela, ela consegue vencer 20% desses preconceitos e os outros 80% ela consegue diminuir pela metade. Pô, isso é muita coisa. Só que aí aquela pessoa mais radical, ela vai olhar e falar, não, ainda é um racista, homofóbico, machista, misógino, sei lá o quê. Essa pessoa não vai mudar mais do que isso que ela já fez, porque é o que está dentro da capacidade dela, é o que está dentro do que ela está disposta a fazer. E você ficar xingando a pessoa só vai ser pior, porque aí ela vai chegar e vai falar assim, pô, mudei tanto, né, fiz esse esforço todo para mudar, esses 20%, mas foi um esforço para a pessoa, e ela ainda reclama. Então, quer saber? Não devia ter mudado nada. E são essas pessoas que vão ajudar a apertar a mola contra você. E 6, admita seus erros. Exagerei, desculpa. Ok, não era assim que eu tinha que ter falado. Ok, fui grosso. Ok, perdão. Deveria ter abordado você de outra forma. É claro, se você fizer dos seus erros a única narrativa do seu discurso, as pessoas vão achar que você só comete erros, só faz cagada. Tô falando pra você admitir de vez em quando. Isto não é uma demonstração de fraqueza. Isso é uma demonstração de honestidade. E digo mais, não se furte de apontar as falhas do seu próprio movimento. Então eu vejo muito essa questão, por exemplo, do apoio ao movimento. Ah, não, mas então eu não vou falar mal em público, porque isso daí vai ser prejudicial pro movimento. Eu vou falar mal só quando a gente estiver lá naquela cúpulazinha que só a gente conversa. Eu concordo que isso muitas vezes é importante, pode, se for feito com muita frequência, passar a imagem de fraqueza. Mas se a agressão, se o exagero, se o erro foi muito grave, você não admitir isso publicamente, mesmo a revelia do movimento que você faz parte, é prejudicial de qualquer forma. Para quem tá de fora, você faz parte da massa. Isso vai mostrar para as pessoas que, apesar de estar defendendo uma causa, você não abriu mão da honestidade e nem do bom senso. Veja como o resultado vai ser mais positivo depois disso. Veja, me diga se eu estiver errado, eu vou admitir meu erro. Não pré-julgue as pessoas. Do mesmo jeito que você não gostaria de ser julgado, não julgue as pessoas da mesma forma. A pessoa é de classe média alta, branca, homem, cisgênero e heterossexual, pronto, ele é um coxinha mimado, blá, 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 blá. Ou então, a mulher é homossexual, negra, usa um cabelo rastafari, não depila o sovaco, pronto, já é uma marxista, blá, blá, blá. Então evite fazer esse tipo de coisa, especialmente em público, e se você faz isso mentalmente, vai com calma. Pisa no breque de vez em quando e fala, pô, pera lá, será que eu não tô sendo muito preconceituoso, julgando a pessoa pelo que ela parece ser, ou por meia dúzia de palavras que eu ouvi? Como eu falei, esse vídeo ficou muito comprido, eu não sei se vocês vão ouvi-lo até o final, a maioria não vai nem ver, com quase toda certeza, mas eu espero ter sido claro, eu espero que vocês entendam a minha necessidade de passar essa mensagem, espero que vocês também não tenham ficado muito chateados ou putos, porque não trouxe informações, listas de bibliografia e uma descrição monstruosa como eu costumo fazer, porque esse não foi o objetivo desse meu vídeo, tá? Isso aqui foi uma reflexão que eu achei que era importante fazer nos dias de hoje, certo? E, bom, espero ter acrescentado alguma coisa pra vocês, agradeço aí a paciência de quem ouviu até aqui,
Um abraço pra vocês e falou!